Seja bem-vindo. Prepare-se, porque algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida neste exato momento. Antes mesmo desta oração começar, o céu já começou a se mover ao seu redor. Há uma luz descendo, há uma atmosfera sendo aberta, há um sinal espiritual sendo direcionado diretamente a você. Hoje a palavra Efatá ecoa no mundo espiritual. A mesma palavra pronunciada por Jesus, capaz de abrir portas fechadas, curar enfermidades impossíveis e quebrar bloqueios que ninguém entendia. E esse Efatá, esse abre-te divino, está sendo liberado para tocar todas as áreas da sua vida. Mas não somente isso. Os 7 arcanjos mais poderosos dos céus estão se aproximando do seu lar agora. 7 pilares de luz enviados pelo Altíssimo para agir em seu favor. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Salatiel, Jegudiel e Baraquiel. Cada um trazendo um tipo específico de vitória, cada um carregando uma missão divina, cada um entrando na sua história como resposta para aquilo que parecia impossível. E enquanto essa presença celestial se aproxima, algo dentro de você começa a despertar. Um peso antigo se dissolve, uma paz profunda se instala, e uma sensação de que finalmente algo está mudando invade o seu espírito de maneira suave e poderosa. Sinta o ambiente ao seu redor mudar. Sinta a luz crescendo sobre você. Nada é coincidência quando o céu decide visitar uma vida. E hoje, o céu decidiu visitar a sua. Fique em silêncio por um instante. Respire devagar. Permita que esta presença toque sua alma. Porque a partir de agora, nada será como antes. À medida que esta oração avança, o poder do Efatá começa a se mover sobre você como uma onda de luz que atravessa tudo o que estava bloqueado, travado ou estagnado na sua vida. O espiritual começa a se realinhar, como engrenagens invisíveis que finalmente voltam a funcionar depois de muito tempo paradas. Sinta isso. As portas que estavam fechadas há anos começam a ceder. Os caminhos que pareciam impossíveis começam a se abrir. Aquilo que antes exigia esforço demais começa a fluir com suavidade. O que antes era pesado começa a se desmanchar como fumaça diante da luz. O Efatá não é uma palavra comum. É um decreto celestial. É a permissão divina para que a vida volte a andar, para que o milagre aconteça, para que a providência chegue. É como se o céu estivesse liberando um comando direto. Abra-se, liberte-se, avance. E esse comando está sendo liberado agora, sobre as áreas que mais precisam de mudança. Sobre a sua vida financeira, onde a escassez tentou construir muralhas. Sobre a sua saúde, onde dores e diagnósticos tentaram te limitar. Sobre suas emoções, onde lembranças e pesos antigos tentaram te prender. Sobre sua alma, onde batalhas espirituais tentaram te cansar. E enquanto o Efatá ecoa no invisível, uma sensação suave começa a percorrer o seu corpo, como se uma luz entrasse pelos ouvidos, pelas mãos, pelo peito, uma luz que limpa, que reorganiza, que acalma, uma luz que faz você lembrar que nunca esteve sozinha, mesmo nos dias mais escuros. Tudo começa a responder ao Efatá. Tudo começa a obedecer ao comando divino. Tudo começa a se posicionar ao seu favor. E você começa a sentir: o que te travava perde força. O que te prendia se rompe. O que te atrasava se dissolve. O que era impossível começa a ser possível. Este é o início da intervenção divina. Este é o começo da virada espiritual. Este é o momento em que o céu te diz claramente: nada ficará fechado diante de você. À medida que o Efatá se expande no mundo espiritual, algo grandioso começa a se mover ao seu redor. Os céus se abrem como uma cortina de luz, e através desse portal divino surgem os 7 arcanjos mais poderosos do Altíssimo, cada um carregando uma chama celestial, cada um trazendo um propósito específico para a sua vida. Miguel surge primeiro. Seu olhar é de fogo. Sua espada é uma chama viva. Seu passo é firme como trovão. Ele não pergunta onde está o mal. Ele o identifica instantaneamente. E tudo o que o inimigo tentou levantar contra você
começa a cair por terra diante da presença dele. Logo atrás, Rafael desce como um vento suave e quente. Ele traz nas mãos um óleo luminoso, e esse óleo escorre sobre feridas que você nem sabia que ainda sangravam. As enfermidades recuam, os medos se dissolvem. A alma recebe um descanso que parecia impossível. Então Gabriel se aproxima. Sua voz ecoa como uma trombeta de esperança. Dele saem respostas, revelações, direções que clareiam o caminho que estava confuso. Onde antes havia dúvida, agora há discernimento. Onde havia silêncio, surgem respostas do céu. A luz aumenta quando Uriel aparece. Ele carrega uma tocha dourada que ilumina a verdade, expõe enganos e dissipa a escuridão espiritual. Com ele, a sabedoria divina se aproxima de você. Aquela sabedoria que revela caminhos e livra de decisões destruídas pela pressa ou pelo medo. Salatiel se coloca ao lado deles. Ele ergue as mãos em intercessão e leva as suas súplicas diretamente ao trono do Altíssimo. As orações que pareciam não ter força começam a subir como incenso puro, e aquilo que estava travado finalmente encontra resposta. Em seguida, Jegudiel se manifesta com um estandarte de honra em suas mãos. Ele luta por justiça, restituição e reconhecimento. Onde você foi humilhada, ele coloca dupla honra. Onde você foi esquecida, ele abre portas que ninguém mais poderia abrir. Por fim, Baraquiel desce como uma chuva de luz colorida. Dele brotam bênçãos, provisão e abundância em todas as áreas. É como se os céus derramassem novas oportunidades, novos recursos e novos caminhos sobre você. E quando os 7 arcanjos se alinham diante da sua vida, algo extraordinário acontece. O ambiente inteiro se transforma. O ar muda. O peso desaparece. A luz domina tudo. E uma sensação profunda de que o céu está do seu lado toma conta do seu coração. Eles não vieram observar. Eles vieram agir. Eles vieram restaurar. Eles vieram abrir o que estava fechado. Eles vieram proteger aquilo que é seu. Eles vieram destravar aquilo que Deus já havia determinado para você. E enquanto eles permanecem ao seu redor, o Efatá continua ecoando no invisível, preparando o terreno para milagres que você jamais imaginou viver. Agora que os 7 arcanjos estão posicionados ao seu redor, o Efatá começa a se expandir como uma onda de poder que toca cada área da sua existência. É como se Deus estivesse dizendo: nada mais ficará fechado, nada mais ficará paralisado, nada mais ficará no escuro. E o primeiro movimento acontece na vida financeira. As muralhas que a miséria ergueu começam a ruir. A escassez perde força. Dívidas, bloqueios, atrasos e portas trancadas começam a se abrir uma a uma. É o Efatá de Miguel e Baraquiel declarando abundância, multiplicação e provisão sobre o seu lar. Depois, o Efatá invade a sua saúde. Toda enfermidade, física, emocional ou espiritual, começa a ser dissolvida pela luz de Rafael. Diagnósticos negativos perdem poder. Dores antigas começam a desaparecer. O que era impossível para a medicina começa a se mover no invisível pelo toque da cura divina. O Efatá, então, alcança o seu espírito. Tudo o que pesava internamente começa a se romper. Tristeza, esgotamento, angústias silenciosas, medos noturnos, traumas antigos. A força espiritual que você sentia faltar retorna. A paz que parecia distante se instala dentro de você como um manto suave. Em seguida, o Efatá se estende aos seus caminhos. Rotas que estavam fechadas começam a se alinhar. O que era travado começa a fluir. O que era atrasado começa a acelerar. As oportunidades que estavam distantes começam a se aproximar. É Gabriel abrindo portas, Uriel iluminando escolhas e Jegudiel trazendo avanço. O Efatá toca agora a área da proteção espiritual. Olho gordo, inveja, palavras negativas, maldições hereditárias, obras das trevas, ataques invisíveis. Tudo começa a perder força. Nenhum mal encontra espaço onde Miguel permanece. Nenhuma sombra resiste onde a luz divina se acende. Sua casa, sua vida e sua família passam a ser guardadas com vigilância celestial. O Efatá alcança também a sabedoria e o entendimento. Sua mente se abre. O que antes parecia confuso fica claro.
O que era dúvida, vira direção. O que era medo, vira discernimento. É Uriel movendo pensamentos e guiando decisões importantes. E por fim, o Efatá envolve a sua família. Lares antes em conflito começam a sentir a presença da paz. Relacionamentos feridos encontram restauração. Pais, filhos, casamentos e vínculos afetivos recebem cura, perdão, compreensão e renovo. É Salatiel intercedendo, Baraquiel abençoando, Rafael curando e Miguel protegendo. Um a um, os 7 arcanjos liberam o Efatá, e cada área da sua vida começa a respirar de novo. Nada fica fechado, nada fica preso, nada fica esquecido. Tudo começa a se alinhar com o mover divino. Este é o momento em que você sente que algo realmente começou a mudar. Porque quando Deus diz abre-te, não há força na terra ou no mundo espiritual capaz de impedir. Agora que cada área da sua vida foi tocada pelo Efatá, algo grandioso acontece no mundo espiritual. Os 7 arcanjos se aproximam ainda mais. Eles não estão mais apenas posicionados ao redor de você. Eles entram na sua história, selando, confirmando e solidificando tudo o que já começou. É como se o céu inteiro se inclinasse para testemunhar este momento. Miguel dá um passo à frente. Ele ergue sua espada flamejante e sela a sua vida com proteção total. Nenhum ataque prosperará. Nenhuma inveja encontrará entrada. Nenhuma obra contrária terá força. O selamento de Miguel é definitivo. E onde ele coloca seu escudo, o mal recua para sempre. Rafael estende as mãos sobre você. Ele fixa a cura que já começou a agir. Ele restaura aquilo que ainda precisava ser restaurado. Ele fortalece o que estava fragilizado. A cura de Rafael agora deixa de ser um movimento e se torna um decreto permanente. Gabriel eleva sua luz. Ele confirma as portas abertas. Ele protege as boas notícias que estão chegando. Ele ilumina os próximos passos para você não errar o caminho. Onde Gabriel fala, a confusão se cala. Uriel se aproxima com sabedoria ardente. Ele sela sua mente contra dúvidas e enganos. Ele protege suas decisões. Ele garante que o seu discernimento continue claro e firme. Nada mais obscuro, nada mais confuso. Sua mente agora está alinhada ao céu. Salatiel ajoelha e leva sua vida diante de Deus. Toda a oração, até aquelas que você nunca conseguiu expressar em palavras, sobem agora como incenso puro até o trono do Altíssimo. E o céu responde com paz, com direção, com socorro no tempo exato. Jegudiel se ergue com autoridade. Ele confirma a honra, o reconhecimento e a vitória que já começaram a se mover. Ele destrói injustiças. Ele derruba muralhas invisíveis. Ele coloca sobre você um selo de mérito que ninguém poderá roubar. Baraquiel espalha suas bênçãos como chuva suave. Ele abençoa sua casa, sua mesa, seu lar, seus caminhos. A prosperidade que se abriu começa agora a fluir, não como um sopro, mas como um rio que não cessa. E então, os 7 arcanjos juntos levantam suas mãos espirituais sobre você. O ambiente muda, o ar muda, a energia muda. Sua alma reconhece, e você ouve, não com os ouvidos, mas com o espírito, a palavra que fecha todo o ciclo. Efatá, abre-te. Permanece aberto. Nada se fecha, nada retrocede, nada se perde. Tudo avança, tudo floresce, tudo prospera. O que Deus abriu, ninguém fecha. O que Deus liberou, ninguém segura. O que Deus determinou, ninguém interrompe. Este é o selamento final. Este é o momento em que o céu confirma. Está feito. A partir de agora, você caminha com os 7 arcanjos ao seu redor. Você dorme guardada, você acorda fortalecida, você vive protegida, e nenhum mal encontrará permissão para se aproximar. Porque onde o Efatá foi liberado, a vida nunca mais volta a ser como era antes, a paz que cura, que restaura, que fortalece. Fica com Deus. Que a luz do Altíssimo te envolva, que os anjos do Senhor te guardem, e que a presença do Espírito Santo caminhe contigo hoje, amanhã e por todos os dias da tua vida. Amém.